Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Eu estou bem. Hoje vamos falar sobre patrimônio. Nosso assunto se encontra no livro 6, na página 410 a seguir. Você sabe o que é patrimônio? Patrimônio é o conjunto de bens que pertence a alguém ou a um grupo de pessoas. Se um bem pertence a uma pessoa ou a uma família, dizemos que ele faz parte de um patrimônio individual ou privado, como uma casa, um valor em dinheiro que pertence a alguém ou ao seu grupo familiar. Por outro lado, o patrimônio coletivo é aquele que diz respeito a bens que abrangem e possuem significado e importância para um grupo de pessoas, de uma comunidade ou sociedade. Nesse caso, seja por seu valor histórico, seja por seu valor cultural, ele pode ser declarado patrimônio cultural de uma sociedade. Um exemplo de patrimônio cultural é o Teatro Amazonas, na cidade de Manaus. Ele faz parte do Centro Histórico de Manaus, que é considerado patrimônio cultural brasileiro, por ter importância histórica e cultural para as pessoas que vivem na cidade, na região e até mesmo em todo o país. Então, turma, essa fotografia que eu trouxe para vocês é do Teatro Amazonas, na cidade de Manaus. É considerado patrimônio cultural brasileiro. Também pode ser considerado patrimônio cultural brasileiro as pinturas rupestres. Essa pintura foi produzida na pré-história brasileira e está no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. São consideradas patrimônio cultural por nos ajudarem a compreender a história do Brasil ocorrida há milhares de anos. Existem dois tipos de patrimônio cultural: o patrimônio material e o patrimônio imaterial. O patrimônio material é formado por bens materiais, ou seja, aqueles que podem ser vistos e que são palpáveis. Fazem parte desse tipo de patrimônio bens como construções, praças, igrejas, obras de arte, monumentos, sítios arqueológicos, entre outros. Então, turma, essas fotografias que eu trouxe para vocês nesse slide correspondem a patrimônios materiais. E o patrimônio imaterial, por sua vez, é relativo a manifestações culturais não palpáveis, como um saber específico, um ofício, uma comemoração, uma forma de expressão musical ou artística, entre outras. Então, essas expressões artísticas, como dança, capoeira, entre outros, são considerados patrimônio imaterial. Para ser considerado um patrimônio cultural, o bem material ou imaterial passa por um longo processo para que um dos órgãos responsáveis pela preservação do patrimônio verifique se ele realmente tem valor histórico e cultural para determinada sociedade. No Brasil, o órgão responsável pela proteção do patrimônio cultural brasileiro é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Também há órgãos das unidades federativas e dos municípios que podem ser responsáveis por considerar alguns bens como patrimônio regional ou local. No âmbito mundial, a instituição responsável pela proteção do patrimônio mundial
da humanidade é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Então, turma, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, é responsável pelas políticas nacionais de patrimônio cultural. Esse instituto é responsável por cuidar do patrimônio do Brasil. Já a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, é responsável por cuidar do patrimônio mundial.